Olá a todos, espero que estejam bem. Professor Celso, novamente aqui falando com vocês, tá? Estamos aqui para mais um quarto de sabedoria e hoje eu vou dar início a um projeto, né? Que eu tenho aí com os meus alunos, mas também serve para todo mundo aí que é inscrito no canal, que tem a ver com temas relacionados aos estudos históricos, então a gente vai conversar um pouquinho aí até para ajudar o pessoal para estar entendendo um pouquinho mais, tá? Antes de mais nada, quero agradecer aí a sua presença. Caso você não seja inscrito, considere se inscrever no meu canal, ative aí o sininho das notificações. Fico muito feliz em saber que estamos chegando perto dos 1000 inscritos, então agradeço aí a todos vocês que se inscreveram e, por favor, né, convençam aí seus amigos, seus parentes a se inscrever no meu canal, porque o meu canal é pequenininho, né, eu não sou muito bom em edição, então aqui vai tudo direto, né, então de vez em quando eu cometo algumas gafes como gaguejar, tossir, espirrar, mas querendo ou não, vida que segue, tá bom? Eu precisava também falar uma coisinha com vocês, que é a seguinte, tá? Eu tentarei, né, manter uma constância nos vídeos, até para auxiliar vocês nesse processo para aprender alguma coisinha a mais com relação à história. Haja vista, né, a gente acaba deixando de estudar um pouco sobre isso quando começa a cuidar da própria vida, né, vai trabalhar, vai fazer outras coisas, então a gente acaba se esquecendo de pequenos aí, de certos detalhes que são importantes para o estudo da história, e eu gostaria de fazer com que esses vídeos te auxiliassem nesse processo de aprendizado, tá? Não vou ser tão assim profundo nos conhecimentos, haja vista os vídeos, eu pretendo fazer vídeos curtos, tá? Caso eu me alongasse mais, apesar de mais pesquisa e tudo mais, o vídeo seria longo e seria chato, até porque não tem edição, então seria muito complicado, tá? No mais, espero aí que você goste do resultado. Qualquer coisa aí, põe nos comentários alguma observação, alguma pergunta. Caso eu tenha falhado em alguma coisa, por favor, avise que no próximo vídeo eu corrijo, tá bom? E vamos lá. Então, quando a gente fala, né, do estudo da história, a gente tem que entender que é o seguinte, né? Um conceito típico que nós, professores, falamos para os alunos, né? A história é o estudo das ações humanas no tempo e no espaço, né? Algumas crianças acham engraçado quando a gente fala espaço, porque pensa que no espaço sideral, né? Mas não, é o espaço geográfico mesmo, né? Então, o que isso significa? Significa que o historiador, tá? Ele está preocupado com as ações humanas, tá? Em determinados períodos, em determinadas épocas, em determinados contextos e em determinados locais, porque haja vista, à medida que o tempo passa, as sociedades vão se alterando, eventos vão acontecendo e esses eventos fazem parte aí do nosso estudo, então é muito importante a gente entender um pouquinho a respeito disso. Tanto é que, quando a gente fala na questão de história, sempre vem aquela ideia do surgimento do homem, né? Nós, professores, conversamos com os nossos alunos a respeito da pré-história, né? E principalmente a respeito do surgimento dos primeiros ancestrais nossos, né, dos hominídeos, e aí é por volta de 200 mil anos tem aí o surgimento dos primeiros hominídeos no continente africano, tá? Depois eles vão se deslocando, vão na direção da Europa, da Ásia, depois vem ali na direção da América. Então, existe, assim, a gente fala que existem teorias, né? E essas teorias, nesse caso, são relacionadas à questão não nosso coloquial, tá? Isso é uma teoria, você está só imaginando, não. Teoria porque foram feitos estudos, né? Encontraram vestígios, encontraram fósseis, então tudo isso faz parte de uma teoria que tem se formado, que é justamente a teoria da evolução das espécies, tá? Então, quem vai começar com esse processo é o Charles Darwin, né? Tanto é que ele escreve um livro, A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Isso indica, querendo ou não, que havia um ancestral comum, pelo menos para nós seres humanos, né, que eles foram evoluindo, e evolução, nesse caso, a gente não entende como melhoria, tá? A evolução é adaptação ao meio que se vive. Ou, também a gente pode falar que é evolução com modificação, e essa modificação, obviamente, será herdada por aqueles que vêm depois. Então, nesse processo, a gente acaba evoluindo, ou seja, a gente acaba se adaptando, tá? Existem outras histórias também que contam a respeito do surgimento da humanidade, e obviamente a gente fala também dos mitos de criação. O mais comum para nós aqui no sul global tem a ver com o mito de criação judaico-cristão, né, em que um ser que não tem nome, né, vai ser chamado Deus, ele cria tudo isso que existe, né, em 6 dias,
tá? E no sétimo dia ele descansa. Então ele cria o sol, a lua, a terra, ele divide as terras, ele cria os animais, cria as plantas, tudo mais e por aí vai. Só que existem vários mitos de criação, tá bom? Então, a diferença no caso do mito é que o mito é uma história fantasiosa, tá? Em que não há elementos que a gente possa encontrar como factíveis, justamente porque não tem como prová-los factíveis, tá? Já no caso da teoria da evolução das espécies, a gente passa a entender porque existem fatos, existem vestígios que nos fazem entender, tá bom? Então a gente fala isso para os alunos da escola justamente porque para eles é importante entender que, assim, uma coisa é o mito, outra coisa é o fato, tá? Isso faz parte do processo de aprendizado, tá? No mais, a gente fala também do pessoal da Mesopotâmia, né, das primeiras civilizações, porque o homem passa do estado do nomadismo, né? O que é o nômade? É um grupo de pessoas que vão de espaços geográficos em espaços geográficos, tentando pegar tudo aquilo que aquele local pode proporcionar para ele, e logo depois ele parte para outro local quando os recursos ali já se esgotaram, tá? Quando que começa o sedentarismo, ou seja, quando o homem começa a se fixar? Isso aí tem mais ou menos 10 mil anos, tá? Quando eles começam a dominar a agricultura, tá? Eles começam a entender que se eu pegar aquela coisinha que está dentro do fruto, deixar cair na terra, vai crescer e vai nascer uma outra fruta igual. Então ele começa a entender que ele pode controlar isso, então já é algo interessante. E também ele começa a domesticar animais, tá? Domesticar animais principalmente para alimentação, né? Porque o fogo já havia sido descoberto, e também, né, para utilização para diversos fins, inclusive no ajudar do arado da terra, né? Afinal de contas, cria-se ali instrumentos ainda rudimentares que ajudam a arar a terra e a partir daí a esse processo, tá? Então, as primeiras civilizações que nós estudamos são as civilizações da Mesopotâmia, tá? Mesopotâmia hoje é onde é o Iraque, tá? E significa terra entre rios, né? No meio, e potamos, que é rio. Tá? Então, uma curiosidade aí para vocês, né? O hipopótamo é o cavalo do rio. Hipos, cavalo, potamos, rio, né? Não parece nada com cavalo, mas naquela época era o que tinha para se explicar, tá bom? Então, esse pessoal... a gente vai descobrir depois, o legal é isso, que eles vão, assim, ser verdadeiros cientistas de 3 mil anos antes de Cristo, tá? Porque eles já vão estudar matemática, eles estudarão engenharia, eles estudarão técnicas de aprimoramento ali de colheita. Afinal de contas, boa parte que nós temos hoje, como por exemplo, né, o tempo, uma hora ter 60 minutos, né, justamente por conta desse pessoal, tá? Calendários também tem um pouquinho deles. Então, esse pessoal, eles desenvolveram muitas coisas que hoje nós utilizamos também, tá? Então, isso é importante. A produção cultural e científica dele ficou para nós, na questão da religião também, né? Muitas religiões que hoje nós conhecemos aqui partiram de lá, da região da Mesopotâmia, tá? Uma delas, por exemplo, é o judaísmo, tá bom? Que depois vai dar origem ao cristianismo. Beleza? Até agora? Tranquilo, né? Facinho de entender essa parte. Então, como eu havia falado para vocês, né? As civilizações, elas, dentro de determinado tempo, dentro de determinado espaço, dentro de determinados contextos, eles vão criando coisas ali que, obviamente, eles não têm a ideia de deixar para o futuro, mas eles fazem ali para eles, e o mais legal é que sempre sobra alguma coisa para que o historiador, o arqueólogo, ele possa ali pesquisar. Então, quando a gente fala, nesse caso, dos povos aqui do continente americano, né, sempre teve aquela ideia, caramba, né, a gente falava da Idade Média que não se sabia da existência da América, só se foi saber da existência do continente americano só lá na Idade Moderna, né, a partir dos anos 1400, 1500. Então, quando vieram para cá e perceberam que havia um ser humano parecido com eles, né, com os europeus, mas não era eles, ficou aquela sensação estranha. Então eles acharam que até eram seres que sequer conheciam, né? Segundo o pessoal da Igreja Católica vai falar, era o pessoal que não conhecia a Deus, então eles tinham que ser catequizados e tudo mais, tá? Só que a origem desses povos, né, ela é bem mais antiga do que a gente imagina. A princípio, tem-se a ideia de que existe uma teoria que diz que havia um período de glaciação, tá? Esse período de glaciação ocorreu há cerca de
40, 50 mil anos, tá? E que houve uma espécie de ponte entre a Sibéria e o Alasca, onde hoje é o Alasca. Então, essa ponte de gelo foi atravessada por grupos humanos e eles começaram a migrar na direção do continente americano. Então, em 30 mil anos, eles estavam onde hoje é a América do Norte. Por volta de 20 mil anos, certos grupos também se dividiram, foram para onde hoje é a América Central. E por volta de 10 mil anos, tá, nós temos grupos já presentes na América do Sul. E nesse caso, esse pessoal, à medida que eles foram se desenvolvendo naquela região, eles foram deixando esses vestígios. Esses vestígios, como eu disse, eles são importantes para o processo de conhecimento daquele povo. Infelizmente, existem povos dos quais nós não temos acesso mais a nenhum tipo de, sequer a língua que eles falavam, né? Como que eles falavam. Alguns grupos, por exemplo, não tinham o alfabeto, né? Como é o caso, por exemplo, do povo Inca, tá? Se não me falha a memória, eles não tinham nenhum tipo de alfabeto, então isso é um pouco mais complicado. Então era tudo na base do desenho, da forma, da escultura e, obviamente, de algumas tradições que foram mais para frente escritas. Então, boa parte do que a gente conhece, obviamente, foi por interferência dos primeiros europeus que vieram para cá. Então, existe essa dificuldade também, porque a gente precisa falar isso dentro da questão histórica. Quando os europeus vieram para cá, eles não estavam muito preocupados com a cultura dos nativos ou com qualquer tipo de coisa que seja dos nativos. Eles estavam interessados somente em explorar o território, tá? Então, uma das origens que nós temos é essa. Uma outra também deriva do seguinte, de que grupos vieram a partir das ilhas da Polinésia, né, através de embarcações, e chegaram onde hoje é o Chile, e daí eles ocuparam parte do território. Então, existem essas duas vertentes teóricas com relação à origem dos primeiros hominídeos aqui na América, tá bom? Então, uma coisa interessante dentro, por exemplo, dos grupos que a gente chama de América pré-colombiana, antes da chegada de Cristóvão Colombo, então nós teremos 3 grupos, né? Nós teremos os maias, os astecas e os incas, né? Os maias, onde hoje é a península do Yucatán, seria ali no sul do atual México, os astecas um pouco mais no centro do atual México, e os incas na América do Sul, entre onde hoje é o Equador, Peru, Bolívia, tá? Um pouquinho do Chile e um pouquinho da Argentina. No caso, é um território um pouco maior, o território Inca, tá? Falando especificamente do povo maia, né, eles, digamos assim, eles tiveram a sorte de não encontrar os europeus, né? O grupo já havia se dividido em outros povos, e aí boa parte daqueles que eram os maias já não tiveram esse contato. Mas o que a gente pôde entender de vestígios que foram encontrados, né, de materiais que foram descobertos ali, é que havia, nesse caso, a ideia de uma teocracia, né, onde, óbvio, eles haviam também, havia o culto a deuses, tá? E nesse caso, o imperador maia, né, o cara que reinava na região, ele tinha características divinas, segundo a crença do povo maia, e essas características divinas davam a ele esse poder que vinha, obviamente, desses deuses para ele. Então, quando a gente fala em teocracia, significa que há um governante, mas esse governante, ele impõe o poder dele pela vontade desse deus ou desses deuses, tá? Então, vem daí esse processo, tá bom? No mais, a gente pode também falar o seguinte: se a gente vai buscar informações também a respeito de demais povos, o que é legal também a gente ver? Eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu abrir aqui, que eu fiz uma colinha para ficar mais fácil para estar conversando com vocês, a respeito justamente desses vestígios, né? O que são esses vestígios, a importância deles. E alguns, claro, acabam se tornando patrimônios históricos, tá? Então, nós temos patrimônios tanto materiais como imateriais, tá? Então, eles são muito importantes para a preservação da história e da cultura de um povo, tá? Por exemplo, nós temos no estado de Minas Gerais aquelas igrejas em estilo barroco, tá? Algumas são patrimônio histórico, uma cidade é patrimônio histórico. Nesse caso, o material, né? São os prédios, as igrejas, os templos, então tudo aquilo que remonta à cultura de um povo e diz para aquele que visita, né? Não obviamente de forma literal, mas aquela obra está dizendo que, era isso que a gente fazia antes, porque cultura o que é? Cultura é os saberes e a cultura de um povo,
tá? E não existe cultura inferior e cultura superior. Toda cultura é cultura de acordo com a visão desse povo, tá? Então, quando nós vamos olhar para a cultura de um outro povo, nós temos que olhar para essa cultura com o olhar daquele povo. Eu jamais posso menosprezar a cultura de um povo simplesmente porque, da minha cabeça, eu considero que eles sejam inferiores a mim, tá? Isso não existe mais, pelo menos a princípio não deveria, tá? Ainda tem gente que acha que certos locais, seja por conta da cor da pele, da região ou da língua, eles são inferiores a outros povos. Infelizmente, isso ainda acontece, tá? E quando se destrói um patrimônio, a gente acaba percebendo que parte dessa história vai embora, parte dessa cultura vai embora. E nós tivemos, infelizmente, muitas coisas acontecendo acerca disso aí, né? Por exemplo, cavernas com inscrições rupestres, elas foram destruídas aqui no Brasil, né, na região Nordeste, por pessoas que simplesmente foram lá, acharam legal e começaram a rabiscar em cima daquilo que tinha sido um registro de um povo que havia passado por lá. Claro que o povo não registrou para nós, mas a pintura rupestre, ela indicava o quê? O cotidiano daquele povo, as festas daquele povo, até a religiosidade daquele povo. Então, a destruição de um patrimônio histórico, ela pode ser muito prejudicial. É isso que a gente tem que levar em consideração também, tá? Então, como eu havia falado, quando a gente fala, no caso da ocupação do território, dentro daquelas duas teorias que eu falei, a gente tem que entender o seguinte também, né? Pegando da teoria da passagem pelo Estreito de Bering, né? Na Sibéria com a América, com o Alasca, tá? São 30 mil anos de diferença. E, óbvio, nesses 30 mil anos, muita coisa vai acontecer, os grupos vão começar a se desenvolver, cada um dentro da sua região, e por isso é perceptível a gente entender que certos povos, eles têm características distintas, como, por exemplo, o esquimó, usando toda aquela roupa, o olho ainda um pouco mais cerrado por conta da quantidade de neve, os indígenas aqui no Brasil não usando tanta roupa, justamente por conta da condição tropical que é o local. No caso dos astecas, já usa um certo tipo de vestimenta, ainda que não seja tão minúscula, vamos dizer assim, quanto a vestimenta dos indígenas brasileiros, ainda assim era uma forma deles poderem ali se ornar. Também o pessoal usava muito ouro, né, naquela época, justamente por isso que o Cristóvão Colombo veio para cá, justamente para buscar as riquezas, tá? Então, essas teorias, elas são importantes. A mais utilizada, né, a que a gente, por enquanto, tem mais evidências, é da travessia pelo Estreito de Bering, tá? Nesse caso, é uma que realmente existem mais indícios dessa teoria, tá bom? Então, só para a gente poder entender isso aí, tá? Quando a gente fala quando a gente volta, né, vou falar da Mesopotâmia de novo para vocês, que eu esqueci de falar. É importante, né, como eu falei, né, a Mesopotâmia, terra entre rios. Por que isso é importante? Os sumérios, babilônios, acádios, assírios, caldeus, tá? Todo esse pessoal vai viver naquela região durante um certo período de tempo, tá? E também, nesse caso, até o pessoal do Egito, a gente chama, né, de crescente fértil. Se você pegar um mapa ali e fazer uma lua crescente, né, se você desenhar uma lua crescente, você vai perceber que cobre o rio Nilo e o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Rio Nilo, onde hoje é o Egito, e o Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque. E eles são chamados de sociedades hidráulicas, justamente porque eles se utilizam dos rios para poder sobreviver, né? Então, como é que funciona, né, o modo de produção asiático? O rio enche, as águas, né, transbordam da margem do rio, inundam a várzea, ali aquela região próxima. Quando o rio volta ao leito, aquela terra está fertilizada com os nutrientes que havia na água, então o pessoal pode plantar, pode também usar essa água para o consumo deles e para o consumo animal, tá? Com o plantio, eles esperam a época da colheita. Quando é tudo colhido, é levado ou para o templo ou para o palácio, e de lá é redistribuído para o povo, cada um dentro ali da hierarquia social a qual ele compunha, tá? Falando também, nesse caso, voltando a falar do pessoal da América pré-colombiana, né, no caso dos astecas, a gente pode entender o seguinte, né, pelo menos é o que ensinam para nós e não custa nada a gente repassar, né?
que o grupo Azteca, eles são oriundos de outros grupos, né, como os Olmecas e os Toltecas. Então, eles foram migrando naquela região, a partir também ali daquela região do povo maia. Então, eles vão se juntando e, à medida que certos grupos vão evoluindo, eles conseguem dominar outros povos e, a partir daí, eles criam uma espécie de reino, tá? Assim, a gente fala reino e império porque são termos que nós conhecemos, tá? Não é que seria o imperador. Imperador a gente tem por conta do Império Romano, né? Imperador significa aquele que manda, né? E o rei é aquele que rege, ou seja, aquele que manda também, só que nesse caso é uma forma diferente, tá? Costuma se chamar de império uma região territorial muito grande, tá? Uma expansão territorial muito grande. Já reino, a gente costuma falar que é um espaço geográfico menor, mas ainda assim são pessoas que, a princípio, conseguiram o poder, seja através de alianças com outros povos, ou seja, através da dominação desses povos. Então, existem as alianças para poder conquistar certas regiões, e as regiões conquistadas, aquele grupo passa a ser também súdito daquele rei, e em alguns casos passam a ser escravizados daquele império, tá? Eu acredito que esse primeiro ponto, né, nos nossos estudos históricos aqui nessa primeira parte, tenha ficado bem claro para vocês. Claro que se você tiver alguma dúvida, fique à vontade aí para poder colocar nos comentários. Claro, sempre lembre-se, com respeito, que é assim que a democracia funciona, tá bom? Eu espero que eu tenha aí ajudado alguns de vocês a entender tudo isso. A gente se vê numa próxima, se eu não me engano, serão 7 partes de estudos históricos que vai ajudar tanto a você inscrito no meu canal e você inscrito no meu canal, que é meu aluno, tá? Isso também vai ajudar você nesse processo, tá bom? Obrigado mais uma vez, agradeço a sua inscrição. Caso você não seja inscrito, considere se inscrever, ficarei muito honrado. E a gente se vê numa próxima. É isso, tchau, tchau.